Quando eu nasci, meu pai me rejeitou, abandonou a minha mãe e até aos 5 anos de idade eu não tinha nenhuma cama para dormir. Eu dormia num colchão com a minha mãe e ela tinha que trabalhar em 3 empregos para colocar comida dentro de casa e para pagar o aluguel. Hoje eu moro numa casa de alto padrão com 3 suítes. Minha mãe tem a casa dela que, com a graça de Deus, eu consegui presenteá-la porque ela não tinha condições. E eu tive a oportunidade de comprar essa casa à vista e não falta nada pra gente. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de dar tudo do bom e do melhor para os meus filhos. Tá gravando? Já? Tá, pode. Bom, eu nasci numa família muito rica e bem conhecida aqui na cidade. Cidade pequena, então todo mundo conhece. Graças a Deus, eu nunca passei necessidade, meus pais sempre puderam me dar tudo. E hoje eu viajo quando eu quiser, quando eu sinto vontade. Tô com vontade de viajar agora, eu vou, viajo. Trabalho só 2 horas por dia, quando eu quero também, porque o dinheiro tá ali, o tempo todo caindo na conta. E quando não tem, eu tenho quem fornece. E os meus filhos têm tudo, não precisam se preocupar com nada. Já nasceram em berço de ouro, assim como eu, que nasci em berço de ouro também, graças a Deus. Qual dessas 2 histórias é a que te chama mais atenção, que toca realmente o seu coração? Qual delas que fortalece a sua fé? Todos os homens e mulheres da Bíblia que viveram grandes milagres passaram por grandes desertos. Alguns exemplos para vocês lembrarem: Davi, José do Egito, Jacó, Abraão, Ruth. Dá uma pesquisada na história de cada um e medita para você ver o tamanho do deserto que cada um deles enfrentaram, mas o tamanho do milagre que eles receberam por não desistirem. Presta atenção nisso aqui. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. É o último versículo do capítulo 13 de Mateus, é o versículo 58, é um capítulo bem longo. Mas eu fiz questão de ler somente esse último versículo para que você sinta a curiosidade de ler o restante, o contexto, né, esse capítulo inteiro, para vocês entenderem do que Deus, Jesus está falando aqui. Esse capítulo é longo, mas ele é cheio de ouro, que não tá nem escondido, tá ali, revelado para você. É só a gente pegar e tomar posse. E uma coisa eu te digo, se você não tem coragem de ler esse capítulo, porque ele é longo, porque tem 58 versículos, ou seja, se você não tem coragem de ler por preguiça, não espere que Deus vá te abençoar com aquilo que você tanto deseja. Porque se você não dá conta de ler um capítulo, a palavra de Deus, que vai aumentar e fortalecer a sua fé, quem dirá dar conta de uma bênção que Deus tem para te entregar? Quer uma dica? Faça um propósito e leia de 1 a 3 versículos por dia. Em um mês, mais ou menos, você consegue ler. Se você se programar aí certinho, você consegue ler. Mas eu duvido que você vai ficar só nesses que você colocar, porque é uma história. Então com certeza você vai ler mais. Então você vai ler rapidinho. Não precisa ler o capítulo todo de uma vez. Leia um pouquinho por dia, com calma, e medita. Deixa Deus falar o seu coração, porque tem muita coisa para abençoar a sua vida nesse capítulo. E agora o que eu quero te dizer a respeito dessas 2 histórias que eu contei no começo desse vídeo. Todo homem e mulher de Deus que quer uma bênção grande, que quer algo grande, que quer viver o propósito de Deus para sua vida, tem que passar por um processo doloroso de sofrimento, um tempo de espera que muitas vezes é longo. Se você analisar as maiores histórias, não só da Bíblia, mas de pessoas que a gente vê na internet, que a gente conhece, pessoas que hoje são prósperas, pessoas que têm uma família abençoada, várias histórias que é o desejo do nosso coração ter também. Se você olhar para trás, você vai ver que elas passaram por muitos momentos de dores, de aflições, muitos momentos difíceis e que elas achavam que nunca iam chegar na posição que elas chegaram. Um exemplo que eu gosto muito, que me inspira, fortalece a minha fé, é a Adriana Santana, um exemplo aqui na Terra, hoje. Porque a Adriana, ela tinha uma fé, assim, acho que ela era católica, se eu não me engano, mas assim, ela misturava bastante religiões. Então, digamos que
ela tinha uma fé, né, diferente do que a gente acredita. E ela passou por muitas coisas difíceis. E hoje ela é milionária, ela é próspera, ela tem uma família linda. Agora ela se converteu ao evangelho e ela tá vivendo uma vida ainda mais linda, tá sendo testemunho vivo, tá inspirando muitas outras pessoas. E se você parar e pesquisar o testemunho dela, você vai ver que não foi fácil para ela chegar onde ela chegou. Ela passou por muitas coisas difíceis. E eu quero deixar isso claro para vocês, que não existe caminho fácil. O caminho fácil, ele não vai te levar para o melhor, para viver o melhor de Deus. A porta é estreita, mas quem passa por ela é abençoado. Tem a garantia de que Deus está com você. Ei, não pule! Fica! Esse não é mais um anúncio, é a sua chance de descobrir qual é o segredo para um relacionamento feliz. Clique aqui! E como eu falei no vídeo passado, da semana passada, que na verdade era para ter sido postado esse vídeo, mas lá eu contei para vocês o que aconteceu e que por conta dos imprevistos que aconteceram, Deus colocou no meu coração de trazer uma outra palavra para vocês que tem a ver com essa dor, né, no processo de espera, para quem tá cansado de esperar, não aguenta mais, quer parar, tem a ver com isso. Então se você não assistiu, vai lá assistir, porque você vai entender ainda melhor esse vídeo. Deus vai continuar falando no seu coração. Foi resposta de oração para muitas pessoas aquele vídeo. Então tá aqui na descrição do vídeo, no card e no final desse vídeo para você assistir depois. Mas como eu falei, se você quer ser abençoado, se você quer viver o melhor que Deus tem para você, se você quer aquela bênção que você tanto sonha, você precisa prosseguir, independente do que você sente, independente do que você pensa, independente do que você vê, independente das circunstâncias, porque é só assim que a gente consegue ser abençoado, próspero e vitorioso, perseverando. E eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas em Deus nós somos fortes, em Deus nós conseguimos. E sabe por que muita gente desiste? Porque não vai pela força de Deus, vai pela sua força. E quando a gente vai pela nossa força, a gente realmente não aguenta, porque nós somos fracos. Eu vou deixar aqui também um vídeo que eu falei sobre essa questão. Por que muita gente desiste e outras conseguem prosseguir? Que tem a ver com essa relação da nossa força e a força de Deus. Então, se você tá aí querendo desistir da sua bênção, é porque você tá indo pela sua força, mas ainda tá em tempo de você mudar a sua história e ser abençoado. Hoje, talvez você esteja numa posição inferior diante das pessoas. Talvez você nesse momento esteja chorando, desanimado e prestes a desistir. Ou talvez você até tenha desistido. Mas se você seguir em frente, se você se levantar e caminhar na direção que Deus tem para você, eu tenho certeza que você será o próximo a vir aqui nesse canal e contar o seu testemunho. E eu vou ter o maior prazer de trazer a sua história aqui no nosso quadro Histórias que Inspiram. E aí, você vai continuar ou você vai desistir?